o caso Ana Hickman. Todos os canais, todos os veículos, sites de notícias estão abordando essa questão. Claro, é uma apresentadora de TV, uma modelo com uma trajetória longa, né, nas passarelas, começou muito jovem, depois foi para a TV e hoje apresenta um programa numa emissora de renome aqui em São Paulo, os programas que ela apresenta há muito tempo, e ela sempre usou o casamento também como uma forma também de autopromoção, né, por ser uma celebridade. O marido, que era um fotógrafo, conheceu ela como na vida profissional, também tinha uma exposição grande da sua vida pessoal. Então, isso tudo vem à tona e traz para a gente uma preocupação, e é por isso o convite ao Ministério das Mulheres, porque aparentemente é uma mulher muito bem sucedida, uma mulher com uma segurança financeira muito grande, com um filho, uma família doriana, que a gente chama, né, aquela família de comercial, de propaganda, e vive uma situação dessa em que é chamada a polícia, ela tem que prestar queixa, tem uma agressão física, violência na frente da criança. Diante de tudo que a gente assistiu, a primeira coisa que apareceu foi o próprio agressor dizendo: não aconteceu nada disso, estão inventando, coisa da mídia. Depois, um boletim de ocorrência com o depoimento da própria vítima, isso tudo se desconfigurou. E aí ele vem à tona novamente e diz: não, isso foi um momento, aconteceu só agora, em 20 e tantos anos de matrimônio. Isso tudo parece um roteiro muito conhecido. A PAGU coordena a Secretaria de Prevenção contra a Violência à Mulher. No Brasil, nós temos um alto índice de violência, né, PAGU? Esse caso da Ana Hickman não é um caso isolado, né? Então, Daiane, não é um caso isolado, na verdade, é a reprodução permanente do que a gente vê acontecer na sociedade com as mulheres praticamente todos os dias, né? Os índices que a gente tem acompanhado aí de crescimento da violência contra as mulheres no Brasil são absurdos, e a gente sabe que o diferencial, na verdade, a violência contra a mulher, ela atinge todas as classes e todas as camadas da nossa sociedade. Então, independente de qual mulher, a violência é um risco que todas nós estamos sujeitas a passar numa sociedade misógina, patriarcal. O que é de diferente quando se trata de uma pessoa famosa, né? No caso, agora, esse que a gente está vendo repercutiu da Ana Hickman, mas várias outras famosas denunciaram. Acho que é importante a gente registrar que a nossa solidariedade a ela e a todas as mulheres que têm vivenciado isso. Mas é o acesso ao serviço e o acesso à justiça, o acesso à rede de acolhimento a mulheres vítimas de violência, a gente sabe que é diferente para mulheres que têm uma condição econômica maior, para mulheres que têm este padrão, né, de classe social mais alta, mas é uma violência que atinge a todas. E eu acho que a reprodução do que a gente está vendo é que é o seguinte, existe uma escalada ali da violência, né? Se a gente observar os vídeos que foram divulgados no último período do relacionamento dela, provavelmente é uma violência que vem seguida, né, de violências psicológicas, de outras que não eram exatamente violências físicas, mas que em algum momento a gente sabe que é essa escalada, né, que vai da violência psicológica, a violência patrimonial, a violência, são violências que antecedem, na verdade, a violência física, que é a que é visibilizada, e muitas vezes é aquela que faz a mulher chegar até uma delegacia e denunciar, porque daí ela consegue identificar. Não necessariamente a identificação da violência também retira essa mulher de um ciclo de violência. E daí a importância da gente ter políticas públicas, Daiane, que contemplem todas essas camadas sociais, que permitam que toda e qualquer mulher que sofra qualquer tipo de violência possa denunciar, mas também ser acolhida. E por isso a gente tem tomado medidas aqui no Ministério das Mulheres, não só de reestruturação de toda essa política, né, para as mulheres vítimas de violência, mas também de garantir, né, que o Estado e que os Estados se responsabilizem por esse acolhimento. Então, por exemplo, num registro como esse, né, de uma violência sofrida por uma famosa, a gente sabe muitas vezes que a pessoa é instruída a acessar medidas protetivas. A gente está agora num processo, né, a gente abriu um edital aí de tornozeleiras para os estados adquirirem as tornozeleiras como uma das medidas protetivas em que o Estado tem que monitorar o agressor. Muitas vezes fica também sobre responsabilidade da vítima ter que estar fora do espaço desse agressor, e a ideia é que a gente possa desresponsabilizar cada vez mais a mulher em situação de violência e garanta que essa segurança e que essa responsabilização fique mais para o Estado e para os serviços de acolhimento. Então, acho que é importante destacar esses pontos. Esse é um caso que não é isolado, como você bem colocou, mas que a gente precisa de nivelar
o acesso por justiça e por direitos de todas as mulheres. No momento em que ela vai a um equipamento de saúde procurar ajuda e sai de lá escoltada, né, pela polícia, é exatamente por causa dessa notificação compulsória, porque a medida protetiva ela precisa ser acionada com urgência quando a mulher faz a denúncia e quer acesso à medida protetiva. E daí, de novo, né, mulheres de classe baixa, elas têm uma necessidade desse acolhimento em relação ao Estado e do acesso a essas medidas protetivas, que são fundamentais para a gente pensar um impeditivo da recorrência dessa violência e para impedir que essa violência resulte futuramente num feminicídio, né? Então, quando a gente pensa em medidas de prevenção secundária, é justamente por isso, para que essas medidas de proteção, essa rede de acolhimento, possa dar todo esse acesso a uma mulher em situação de violência e impeça que essa mulher sofra um feminicídio. Só que, combinado a isso, Daiane, é fundamental a denúncia, porque o que a gente tem visto no Brasil é que uma grande parte, né, dos casos de feminicídio que aconteceram sequer tinham um primeiro registro, uma primeira notificação de uma primeira violência vivida. Então, muitas das mulheres que foram vítimas de feminicídio sequer procuraram um serviço. Então, o fortalecimento da institucionalidade e também fazer funcionar medidas protetivas no Brasil é fundamental para que essas mulheres tenham o resguardo devido. No caso da Hickman, por exemplo, ela é uma pessoa que tem uma notoriedade, né, e gera toda essa demanda, que é o que a gente está aqui conversando, tratando sobre um caso que é a partir da situação dela. Mesmo assim, ela fica muito constrangida, gera um constrangimento enorme. Esse passo para ter que fazer um boletim de ocorrência, tudo isso, as tensões da família, isso tudo que ela está vivendo não é diferente, né, Pagu, de uma pessoa também em situação de vulnerabilidade. Ela também vai sentir a sua vida exposta. Não é nem um pouco diferente. Nem um pouco, né? Não, nem um pouco. Muitas vezes, inclusive, o descrédito que se tem da vítima quando ela denuncia, né, uma situação de violência ou a tentativa, né, de vários atores no meio do processo de minimizar a violência que aquela mulher sofre, né, ou de não garantir, por exemplo, a proteção devida por não calcular, por exemplo, o risco de uma mínima violência psicológica e o que essa violência psicológica pode resultar em possibilidade de feminicídio. Então, assim, na verdade, mais uma vez, o que está acontecendo com ela é o padrão do que acontece com todas as mulheres em situação de violência no Brasil. E é importante a gente conscientizar sobre isso, né? É que toda e qualquer denúncia que é levada por uma mulher em situação de violência, ela tem que ser levada a sério. Porque quando essa violência não é levada a sério, muitas vezes a mulher não consegue romper o ciclo e muitas vezes ela não tem a proteção devida para, enfim, né, para que ela não sofra outras tantas no meio do processo, como a própria revitimização, que é ter que ficar fazendo o relato mais de uma vez da violência que ela sofreu, que é muitas vezes ser descreditada quando apresenta, né, uma denúncia de uma violência vivenciada, e aí acabar não acessando o serviço e a rede de acolhimento de proteção.